O Migoto, para quem não sabe, o Migoto faz um trabalho voluntário, posso falar voluntário, Sim, né? sim. Nas escolas, com adolescentes, com quem chamar. Sim. Ele que faz uma escala pesada, ele ainda acha um tempo para quem chamar para falar sobre fazer prevenção das drogas. Exato. Em que momento que isso entra na sua vida? Para mim, isso daí é uma missão. Porque se a gente for entrar na discussão, por exemplo, das drogas, aí sempre vem, e aí, você é a favor ou contra? Hoje é uma discussão muito forte pela legalização das drogas. Eu, particularmente, eu não sou favorável à legalização das drogas. Mas eu acho também que a proibição não resolve tanto. Só que eu acho que o caminho qual é? É a prevenção. É complicado, às vezes, explicar essa situação. Se tivesse que optar legalização ou proibição, para mim, continua a proibição. Inclusive das drogas, das substâncias legais também. Sim. Porque alguns alunos, eles me perguntam assim, mas por que o álcool e o tabaco, eles são legalizados? Entendo eu que é uma pressão política, uma pressão financeira dessas corporações, da mesma forma que eu vejo hoje a maconha, quando se discute muito essa questão da legalização, tem muito interesse econômico envolvido. E as pessoas entendem que a maconha é algo inocente. Sim. E não é, a coisa não é bem assim. Você quando fala com eles, não sei se você... Eu ouço isso, né, desde que eu sou pequena, não sei. A maconha é a porta de entrada? Não, a porta de entrada, pelo menos segundo o pessoal, os estudiosos, é o álcool. Porque a primeira droga que os adolescentes, eles têm contato. Não significa, porque a pessoa experimentou o álcool, que ele vai migrar. Não, isso aí não tem. Mas quando se pergunta qual é a porta de entrada para as drogas, é o álcool. Aí vai depender muito. A gente tem 3 condições. Tem condições ambientais, tem condições pessoais, e agora acabei esquecendo a outra, mas tem fatores genéticos nessa história toda que levam a pessoa, às vezes, a fazer o uso. Tanto é que eu explico para os jovens, quando eu vou fazer algum tipo de apresentação, que não é todo mundo que vai fazer o uso da substância que vai se tornar dependente químico daquela substância, por exemplo. E aí há estatísticas que, por exemplo, falam a questão da nicotina. É a droga que mais vicia no mundo, é o cigarro. É a nicotina. Segundo a estatística, de cada 4 pessoas que experimentam, uma se torna dependente química dessa substância. Mas aí, quando eu comento com eles, eu falo assim, eu não quero falar sobre prevenção da droga, eu quero falar sobre escolhas. Porque você escolhe. Aí é que tá. É como se fosse uma brincadeira de roleta russa. É uma loteria ao contrário. É aquela história, você vai encontrar, a maioria das pessoas vão fazer uso das substâncias e elas não se tornarão dependentes químicos. Mas quem garante que você vai? Aonde está escrito? Aonde que está? Teoricamente, para eu saber se você tem propensão a ser dependente químico de alguma substância, eu vou ter que fazer seu mapeamento genético. Quem é que tem dinheiro para fazer isso? E aí tem uma série de outras situações. Por exemplo, o pessoal romantiza muito a questão da maconha. A questão do álcool é culturalmente. Lá em casa, se você abrir a geladeira, infelizmente, minha esposa faz uso da bebida alcoólica. Apesar de eu tentar demovê-la disso daí... Ele já fala, ela faz uso da bebida alcoólica. Ele já enquadra ela. Ele já enquadrou a mulher dele. Ela faz uso... Ô, Migoto, um delegado, um grande amigo meu mesmo, já me ligou de madrugada e falou, cara, eu tô numa situação muito complicada. Eu falei, o que aconteceu? João. Ele falou, cara, eu acabei de encontrar um colaborador seu, caído aqui, jogado às traças, embriagado, com as calças arriadas. E o que eu faço? Eu falei, cara, chama a perícia, entendeu? Chama a perícia e levou o cara embora. Salva essa alma, João. Eu só não Você posso salvar dar o mais João. detalhes, porque o indivíduo tá nas proximidades aqui. Migoto, quando você fala que romantiza a maconha, o que você quer dizer com isso? Não, porque há hoje fala-se, por exemplo, da questão do uso terapêutico, vou dizer. Sim. Alguns confundem o uso terapêutico com medicinal. Sim. Ah, não, a maconha ela não tem efeito nenhum, pode fumar, que não tem... Não é bem assim. A maconha ela é uma droga alucinógena. Então, ela pode aumentar em 3 vezes o risco de suicídio, que algumas pessoas não falam. Ela dá normalmente, a pessoa, quando ela faz uso da substância, enquanto ela está fazendo, é questão de não ter filhos. Eu me esqueci o termo agora da... Infertilidade? É uma infertilidade temporária, entendeu? E hoje está se falando muito, por exemplo, da famosa super maconha, né? Que é a tal da K9. Eu ia fazer essa pergunta para você. É novo demais pra gente. Vídeos aí, Migoto. Pra gente é muito dessa novo. droga?
Depende, né? Eles falam, tem uns que chamam K2, tem outros que chamam K4, tem outros que chamam K9. Tá. O pouco que, assim, eu não sou especialista no sentido da... A diferença é, o K2, salvo engano, essa droga é uma droga sintética, ela é borrifada no papel. Aí, se a pessoa for fazer uso com fumo, já vira K4. E aí, se for com a maconha ou outra substância, aí ela já vira K9. Caramba. Entendeu? Aí eles chamam de classe, se não me engano, droga classe K, alguma coisa nesse sentido. É uma droga sintética que faz o mesmo efeito que a maconha, que o THC. Tá. Ela age nos mesmos receptores. E aí eu não sei se é uma estratégia, às vezes, do traficante falar que é uma maconha mais forte, alguma coisa, uma super maconha, para estimular os usuários dessa substância, mas não tem nada a ver. Ninguém até hoje sabe, como é uma droga relativamente nova, não é tão nova assim, mas ela é relativamente nova, que está ganhando agora na imprensa essa divulgação. Eles estão... ninguém sabe ainda quais são os efeitos, o que vai gerar. Ela pressupõe que ela seja 100 vezes mais potente que a maconha. Nossa. Você já viu os vídeos? Não. É assustador. Sério? A mesma palavra que ele usou, eu usei. É assustador. Sim. Você assusta com o vídeo. Cara, a criatividade das pessoas que criam isso é porque o que você vê... É químico, será? O cara contrata um químico? Me corrija. Será? Contrata um químico. Já assistiu o Breaking Bad? Eu posso falar não, de seriado? Pode, claro que pode. Isso daí, eles contratam um químico. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar assim que geralmente o álcool, ou a pessoa fica violenta, ou a pessoa fica lerda, assim como a maconha, ou a cocaína, o cara fica acelerado. Essa droga, ele sai totalmente da casinha, ele começa a se contorcer, virar umas piruetas sem pé nem cabeça. É um negócio muito louco. Você vê, você vai falar, meu... Mas como tem a mesma ação, teoricamente ela é para ser uma droga alucinógena. Nossa. Porque depende. Aí é que tá. Cada droga... Eu tô sabendo agora que a maconha é alucinógena, eu nem sabia. Cada droga, ela age de uma forma diferente. Então você pega, por exemplo, que o Luiz falou, o álcool. O álcool é uma droga depressora. Por isso que tem o famoso copão. Sim. O que é o copão? Normalmente é uísque, dispõe, vodka. Sim, qualquer coisa. Vodka. E aí, João? O que é o copão, João? Copão tem o quê? Mas depende. Mas o padrão é uma bebida destilada, não é isso? Com energético. E aí e por que eles fazem isso? Olha só. O energético, ela é uma substância estimulante. O álcool é um depressor, então quebra meio que o efeito do outro. Caramba. Da mesma forma, se você conversar com o usuário da cocaína, eles normalmente têm o hábito, isso aí relatos que eu já conversei com pessoas que fazem uso. E eles falam assim, eu faço uso às vezes da cerveja, de alguma coisa. Por quê? A cocaína é estimulante, o álcool é depressor. Então o cara dá quando ele faz o uso, mais equilibra. Ele dá aquela subida. E aí depois, para dar uma reduzida, vamos dizer, uma calibrada, sei lá que o termo certo é isso, aí ele dá uma reduzida na coisa. Eu vou assistir Breaking Bad para entender isso agora que você falou, que eu fiquei curiosa. Só fazendo um adendo comigo que tu falou, na delegacia a gente falava que são as 3 fases. Do leão, você conhece essa história? Do leão, do macaco brincalhão e do bebê chorão. Você já ouviu essa história? Não. O indivíduo, quando é preso embriagado, ele chega à fase do leão. Chega todo brabão, pode me mandar pra cadeia, que eu sou sujeito homem. Chega brabão, aí você só repara nele. Aí daqui a pouco ele começa a ver que a casa caiu literalmente. Ele já tá algemado, ele começa a fazer o processo de indiciamento dele. Aí ele entra fácil no macaco brincalhão. Ele começa a brincar, fazer piada com o policial. Ele não tava brincando. Aí quando ele vai pra tranca, fala, amigão, pode levar? Aí ele entra na fase do bebê chorão. Aí começa a chorar, tentar se solidarizar ao policial. Então são as 3 fases que a gente brinca, que o bêbado enfrenta. Uma vez teve um que comeu, deu papel pra ele assinar, ele comeu o papel. Aí eu falei, pra mim era novo de polícia, falei, cara, e agora? Dou outro papel? Ele vai comer de novo? Então assim, coisas que você só encontra... Maluco. Só maluco. Mas é porque normalmente o álcool, o primeiro momento é da euforia. Aí depois, por isso que eles chamam que a droga ela é depressora, porque o momento da depressão é maior do que o da euforia. As drogas, a gente fala assim, às vezes é estimulante, mas ela tem outros momentos. Mas depende. Aquela fase, aquela droga ela é mais estimulante do que depressora, então ela é considerada uma droga estimulante. Tem isso daí. E para cada tipo de festa, aí você vai ver que é comum, por exemplo, nas raves, eles vão usar o ácido, exatamente, porque a pessoa fica mais tempo pulando. O famoso êxtase, que é a droga do amor, que a pessoa fica abraçando. Então tem tudo isso, né?